Ok, então a gente tem aí uma questão, tá? E aí é uma questão de interpretação, um textinho bem pequenininho. Olha lá, então ele começa ali. Então a gente tem aqui um problema com dinheiro, tá? Então ele começa, ó. Querido ou querida, vamos ver o que ele está falando, né? Se é querido ou querida. Você tem que me dizer como nós estamos gastando nosso dinheiro, disse a esposa para o marido. Então, querido, você tem que me dizer como nós estamos gastando nosso dinheiro, disse a esposa para o marido. Eu deveria saber sobre essas coisas. Certo, disse o marido. Nós estamos gastando 25% de aluguel, 20% com as crianças, 30% de comida, 15% de roupas e 40% nos carros. Mas, querido, isso é 130%. Eu sei, esse é o problema, tá? Então, nosso textinho aí bem pequenininho, tranquilo de ler. Vamos lá, letra A. A gente tem que o marido está reclamando com a esposa sobre os gastos pessoais, tá? Então a gente tem aqui, não tem ninguém reclamando com ninguém. O marido fez então uma piada, né? Então a esposa perguntou sobre os gastos, ele falou que ele falou lá, foi dando a porcentagem, viu que era 130%, né? Aí ele falou, então esse é o problema, tá? Então ele não tá reclamando, ele fez até uma piada. Então a gente já consegue descartar aqui. Olha lá a letra B. A esposa está muito feliz porque o casal está economizando dinheiro. Então, se a gente tem esse save, salvando dinheiro, economizando dinheiro. Bom, se você gasta 130%, né, você não está economizando dinheiro, tá? Você está gastando mais do que você pode. Então, ninguém está feliz aqui, tá? E eles não estão economizando dinheiro. Vamos lá na C. O marido quer saber como a esposa dele está gastando o dinheiro deles. Na verdade, é a esposa que começa perguntando, olha lá. Querido, você tem que me dizer como nós estamos gastando nosso dinheiro, disse a esposa para o marido. Então, quem quer saber é a esposa e não o marido, tá? Então, a C também não dá pra gente. Vamos lá na D. O casal está gastando mais dinheiro do que eles fazem. Então, olha lá, essa sim é a nossa resposta, porque quando a esposa se surpreende quando o marido fala todas as porcentagens do que eles estão gastando, e ela fala, mas querido, isso são 130%. E ele fala, sim, esse é o problema, tá? Então, eles estão gastando sim mais dinheiro do que eles fazem. E a letra E, olha lá, o casal está gastando o tanto de dinheiro que eles fazem. Então, assim, eles fazem, sei lá, 3 mil reais por mês, eles estão gastando 3 mil reais por mês, tá? Eles estão gastando mesmo tanto. Não é isso, eles estão gastando mais do que eles fazem. Então, nossa resposta aqui, letra D. Ok, nós temos uma questão aí, ó, que envolve comparativo e superlativo, tá? Então, ele começa falando assim, ó, colonel, que é o coronel, né? É um rank no exército, mas é do que general. Tá? E aí você dá uma olhadinha nas suas alternativas ali, você tem lowest, low, highest, high, tá? Então o que eu tenho aqui, ó? A gente vai perceber que a gente tem duas palavrinhas aí, ó, que é low e high, tá? Então low eu tenho aqui que é baixo e high eu tenho que é alto, tá? Então a gente já vai trabalhar, a primeira coisa que a gente trabalha é com significado, né? Então, olha lá, o que eu tô falando? Eu tô falando que coronel é um rank, o quê? Alto, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, porque eu tenho a C, a D e a E falando sobre alto, alright? Então, olha lá. Então, eu tenho aí que é um rank, é uma patente alta no exército, tá? Tô comparando... Tá? Tô falando que ele é o mais alto? Não tô falando que ele é o mais alto. Porque se eu estivesse falando que ele é a patente mais alta do exército, eu teria usado aqui, ó, o D. The highest, tá? Então, não tô falando que é o mais alto. Aqui eu não tenho, ó. Eu tô falando que é uma patente alta. Então, por isso que eu vou usar só o high aqui. Logo depois eu continuo, ó. Mas... isso e esse isso aqui eu tô me referindo ao coronel, tá? Colonel. Eu tô falando que é do que general. Então, a gente vem,
coronel é mais baixo do que general, né? Então eu venho aqui, ó, vou ficar com esses dois aqui também. Só que aqui eu tenho uma comparação, olha lá, ele deu de bandeja pra gente, porque nem sempre numa comparação a gente precisa ter esse dano, mas quando tem esse dano a gente tem certeza que é uma comparação, tá? Então olha lá, onde que eu tenho uma comparação aqui? No lower. Lembra que nossas comparações tem sempre esse Rzinho ali no final, tá? Então aqui, ó, eu tenho low, o adjetivo na letra C ali eu tenho low, o adjetivo mesmo, tá? Na sua forma mais pura. Depois eu tenho lowest aqui com esse EST de superlativo. E aqui eu tenho lower de comparativo, tá? Então aqui a letra E é a nossa resposta. Ok, nessa questão aí, ó, nós temos uma frase, tá? Bem tranquilo, colocou uma frase pra gente. Então, olha lá. Quando a gente vem aqui, ó, em this leads many people, então isso leva muitas pessoas a procurarem ajuda em países vizinhos, tá? Então, a palavra em negrito pode ser substituída sem alterar o sentido por, tá? Então, aqui eu tenho many. O many, ele significa muito, tá? Então, vou colocar aqui muito, aqui no caso, como eu tô falando many people, muitas pessoas, tá? Mas vou deixar ali o muito. Então, a gente vem aqui, vamos dar uma olhadinha primeiro nessas alternativas. Quais são as palavras que a gente pode expressar muito também? Olha lá, a lot of significa muito, tá? Eu tenho much, que também significa muito. Eu tenho aqui esse some na letra D, que é alguns, então não é muito, tá? É alguns, eu tô falando de uma quantidade mais limitada. Little, ali na letra B, é pouco, e few na letra E é pouco também, tá? Então eu vou ficar ali na minha dúvida entre a A e a C, ok? Só que tem uma diferença aqui, o many eu uso muito para falar de coisas contáveis, então como aqui eu tô falando de muitas pessoas, eu usei ali, ó, o many people, tá? Então, many, aqui, eu vou usar com substantivos contáveis, porque eu posso contar uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, beleza. Agora, olha só, o a lot of, ele também, tá? O a lot of, eu uso também com substantivos contáveis. Eu quero falar muitas pessoas, eu posso falar a lot of people, tá? Só que o a lot of também, ele pode ser usado com substantivos incontáveis, ok? Então, vou te falar aqui uma coisa incontável, conselhos, né? No inglês, conselho é incontável. Então, se eu falo bem assim, eu tenho muitos conselhos para te dar, eu posso usar a lot of advice, tá? Então, o a lot of, ele se encaixa em todos. Então, ele se encaixaria aqui no many? Se encaixaria, porque ele se encaixa com substantivos contáveis também, que é o caso de people. Agora, o much, não. O much, eu só uso ele para incontáveis. Então, quando eu vou falar assim, por exemplo, de dinheiro, dinheiro é uma coisa incontável, eu não falo um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, né? Então, quando eu vou falar, eu tenho muito dinheiro, eu vou falar much money, tá? Então, porque o much, ele não se encaixa com people, tá? Much eu só uso para substantivos incontáveis e people é contável, eu não posso usar um much nessa situação. Então, a minha resposta aqui é a letra a lot of. Ok. Nesse cartoon aqui, a gente tem aqui, ó, read the cartoon, então leia o cartoon e marque a melhor opção que interpreta a mensagem, tá? Então eu tenho aqui, ó, vamos dar uma olhadinha na mensagem. Ele fala aqui, when I grow up, quando eu crescer, pai, eu quero ser exatamente como você. A não ser mais alto, mais esperto, mais magro, mais rico, mais bonito e mais feliz, tá? Então, eu usei aí vários adjetivos, tá? Na forma comparativa, tá? Mas o que ele quer saber aqui mesmo é de interpretação. Então, vamos olhar a interpretação. Então, olha lá. Letra A. O filho quer ser exatamente como seu pai, sem nenhuma exceção. Bom, ele tem exceções aqui, ele quer ser igualzinho o pai, mas com essas exceções aqui, mais alto, mais esperto, mais magro, mais rico. Então, olha lá, essa parte aqui que ele falou que é sem nenhuma exceção, aí tornou a questão errada, tá? Vamos ali na letra B. De fato, o filho quer ser diferente do seu pai quando for adulto. E é isso, né? Ele quer ser diferente ali do pai dele quando ele for adulto. Vou deixar essa daqui pra gente dar uma olhadinha, mas é a que mais parece
caber aí, tá? Vamos dar uma olhadinha. C. The son thinks, então o filho acha que o pai dele é muito alto, esperto, magro, rico, bonito e feliz, tá? O que ele não é bem isso, ele não acha que o pai dele é assim, né? Porque ele falou que ele quer ser igualzinho o pai dele, só que mais alto, mais esperto, mais magro. Então eu acho que ele não acha isso do pai dele não, né? Senão ele não falaria que ele quer ter essas exceções, tá? Depois a gente tem ali, ó, o pai acha que o filho é baixo, burro, gordo, pobre, feio e miserável. O pai nem fala, tá? Então não tem como o pai achar isso aí não, tá? Então o pai não acha nada do filho, não tá falando nada aqui no texto pra gente, tá? Depois nós temos, ó, the father is teaching his son, o pai está ensinando o filho dele como ser alto, rico, esperto, blá, 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 tá? Ele também não está ensinando nada, é só o filho falando e o filho dá aquela informação ali. Então, nós estávamos certos, a letra B é a nossa correta. Ele quer ser diferente do pai dele quando ele for adulto. Ok, nossa questãozinha aí agora nós temos, ó, a forma plural da frase. The thief is threatening the child with a knife is, tá? Então, ó, o ladrão está ameaçando a criança com uma faca, tá? Então, olha lá. Nós temos aí algumas palavrinhas, alguns substantivos que dão um probleminha ali, dão uma diferenciada quando a gente vai fazer o plural, tá? Então, olha lá. O primeiro deles é thief, tá? Então, eu tenho aqui thief. O próximo é child. E o outro é knife, tá? Então, quando a gente tem palavras ali terminadas em F, tô falando de regra geral, tá? Na regra geral, quando a gente tem ali palavras terminadas em F e FE, o plural ele é feito com VES, salvo exceções. Nós temos exceções aí, ok? Então, olha lá. Então, eu tenho ali, ó, thief, terminado em F. Então, o plural dele vai ser feito aqui, ó, VES, thieves, tá? Próximo, eu tenho ali knife, que é faca, tá? Ele é terminado em FE, tá? Então, o plural dele vai ser feito com VES, regra geral, ok? Temos nossas exceções, mas não caiu exceção nessa prova, isso é muito legal, tá? E por último nós temos ali, ó, um substantivo de plural irregular, que é o child, tá? Então, o plural dele não vai ser childs, simplesmente acrescentar um S, não. O plural dele vai ser children, tá? Então, eu tenho que achar um plural irregular, tá? Então, eu tenho que achar ali um que eu tenha o thieves, children e knives. Vamos dar uma olhada. Então, o thieves eu tenho aqui, tá? Correto. Depois, vamos dar uma olhadinha, children. Children eu tenho aqui e aqui. Já eliminei a letra E, A e a B. Eu ainda tô ali com a C e com a D. E por último, deixa eu ver, thieves. E aí, por último, eu tenho knives. Aqui tá direitinho nos dois, tá? E agora, como que eu vou decidir entre aqui esses? Bom, eu peguei os substantivos que davam mais problema, já achei. Estou aqui com a letra C e com a letra D. Agora, vamos olhar os verbos, porque os verbos são os nossos próximos indicadores aqui de quando uma frase está no singular e no plural, tá? Então, aqui eu tenho, ó, the thieves are threatening the children. Então, os ladrões estão ameaçando as crianças. Então, olha lá, estão, plural, tá? Aqui embaixo eu tenho is. Então, está, singular, tá? Então, achei aqui onde está o meu plural na letra C. Ok, nossa próxima questão aí, nós temos uma questão de verbos, tá? Então, eu tenho aí, ó, marque a opção que corretamente completa a frase abaixo. Então, eu tenho my parents are seriously... Então, meus pais estão seriamente pensando sobre... e aí, você tem o verbo aqui, se mudar, tá? O verbo to move. Então, eu tenho, meus pais estão seriamente pensando em se mudar para o Canadá, tá? Então, aí você começa a ver assim, nossa, mas tem muito verbo, tá? Então, olha lá, moves, moving, moved, to move, move. Cara, primeira coisa
que você bate o olho, tá? Se você está fazendo uma prova, primeira coisa que você bate o olho é se tem uma preposição ali antes do seu espacinho que você tem que encaixar o verbo, tá? Preposição, cara, batata, geralmente vem about, vem to, vem of, tá? Então, olha lá, about são os campeões de aparecer em prova, ó. About, to e of, tá? Que aparecem antes de verbos. Então, se você tem uma preposição precedendo aquele espacinho que você tem que colocar o seu verbo vem com ing. Ah, mas tem então um verbo de mais um ing? Não, é só o verbo com ing, que é o que eu tenho aqui na letra B, tá ok? Então, olha lá. My parents are seriously thinking about moving to Canada. Okay? E aí não tem esse sentido, eles estão se mudando para o Canadá agora por causa desse ONG? Não, eles estão pensando em se mudar, tá? Só que como esse verbo ele vai seguir uma preposição, ele vem sempre com ing, sem verbo to be nenhum, tá? Então minha resposta é a letra B. Ok, nós temos uma questão aí de interpretação e um textinho tranquilo aí, pequenininho. Vamos ver se tá tranquilo mesmo, pra gente dar uma olhada. Olha lá, temos aí, ó, treinamento de combate básico, esse BCT, no exército americano, tá? No exército dos Estados Unidos. Então, soldados dos Estados Unidos, nas forças armadas ali no exército dos Estados Unidos, são voluntários. O exército treina os recrutas nas unidades básicas de treinamento. O principal treinamento básico, a principal unidade de treinamento básico é o Fort Jackson, na Carolina do Sul. O treinamento básico é de 9 semanas. Os instrutores são oficiais não comissionados, os NCOs, e eles ensinam habilidades militares básicas, incluindo, eu tenho aqui ordem unida e treinamento de arma. Os recrutas no treinamento básico vivem e dormem em barracas. Eles vestem um uniforme militar e eles não vão para casa durante o treinamento básico. E eles não veem as famílias deles antes da graduação, antes ali da formatura, ok? Então, vamos lá. De acordo com o texto acima, nós podemos dizer que o treinamento de combate básico oferece uma estada muito confortável para os recrutas, tá? Então, vamos lá, vamos ver onde que é a estada dele, que eles falam, a estada deles, né? Que eles falam aqui, ó, recrutas no treinamento básico vivem e dormem em barracas, tá? Bom, ponto de vista, talvez, mas o que a gente pode inferir disso aí? Pô, barracas não são muito confortáveis, né? Então, falar que eles têm uma estada muito confortável pode não ser a nossa melhor opção ali, tá? Então, eu vou deixar aqui, vou fazer um risco só, depois a gente analisa se tem uma ali que tá pior, pra gente marcar. Então, olha lá, próximo. O treinamento básico tem a duração de menos de um mês. Aqui seria o OV, tá? Vou colocar aqui, ó, OV. Então, o treinamento básico tem a duração de menos de um mês, tá? Vamos dar uma olhadinha ali da duração. Olha lá. Basic training is 9 weeks. Então, falar que é de menos de um mês está errado, né? Porque 9 semanas? Não. Então, não é de menos de um mês. C. Recrutas não têm treinamento de arma durante o treinamento básico, né? Ó, Basic Combat Training, tá? Que é esse BCT aqui. Só que eles têm sim, tá? Então, olha lá. Eles ensinam habilidades militares básicas, incluindo ordem unida e treinamento de armas. Então, eles têm sim treinamento de armas. Falar que eles não têm, fica errado, ok? Já risquei aqui a C também. Vamos dar uma olhadinha na D. Recruits, então os recrutas provavelmente sentem falta da família deles durante o treinamento básico. Olha lá. They don't go home during basic. Então, eles não vão para casa durante o treinamento básico e eles não veem a família deles antes da graduação, tá? Então, olha só, a gente pode inferir, porque eles não veem a família antes da graduação, que eles sentem falta da família deles, tá? Vou dar
uma olhadinha nessa aqui depois. Vou só olhar a E para ver se essa aqui tá certa mesmo. Olha lá na minha E. Adolescentes no exército americano são obrigados a se tornar soldados quando eles têm 18 anos de idade. Só que olha lá no início do meu texto, os soldados nos Estados Unidos, no exército dos Estados Unidos, são voluntários. Então não tem essa obrigação, tá? Eles são voluntários, eles entram se eles quiserem, não tem essa obrigação lá dos 18 anos. Então olha lá, entre a minha letra A aqui, que eles falam bem assim, que eles têm... que o treinamento de combate básico oferece uma estada confortável, tá? Que ele não fala se é confortável ou não é, mas fala que eles dormem em barracas. E eu colocar aqui, ó, que os recrutas provavelmente sentem falta da família deles, eu colocaria que eles sentem falta da família deles aqui na letra D, porque você já pensa assim, porra, barraca não é muito confortável, né? Então, eu vou ficar aqui com essa letra D. Ok, temos essa questãozinha aí, ó, de fair play, né, que é jogo limpo, jogo justo, né? A gente usa até fair play em português, né, para falar. Então, a gente tem aí, hey, então quebre as regras novamente, você está do jogo, disse o juiz para o jogador de futebol. Desculpe, senhor, disse o jogador de futebol, não vai acontecer de novo. Então, olha lá, quebre as regras de novo e você está fora do jogo, né? Que o juiz falaria. Então, olha lá, a gente tem aqui, a gente sabe que preposição é um assunto bem delicado, né? Porque a preposição, ela depende da palavra que você está combinando a ela. Então, não tem assim, fora vai ser out, dentro vai ser in, de vai ser of. Não necessariamente. Às vezes eu uso de e eu uso lá um at, por exemplo, tá? Eu posso usar um at, um in, um on, tá ok? Então, preposição depende muito da palavra que você tá combinando. Só que aqui, eles deram até uma colher de chá pra gente, porque aqui, ó, eu tenho um jogo de futebol, o juiz falando com o jogador, então, ó, quebra as regras de novo, você tá fora do jogo. E o fora fica bem claro aqui pra gente que é o nosso out. Então, nessa questão aqui, a letra D é a nossa resposta. Ok, nós temos aí uma figura, né? A gente pode analisar a figura. Temos aqui, ó, escolha a melhor alternativa para preencher essa box. Esse box aqui, esse espacinho aqui pra gente, tá? Então, olha lá. Eles estão aqui, estão olhando para uma mesa, né? E tem uns soldadinhos ali, né? Eu acho que eles estão fazendo algum planejamento, né, de guerra. E ele fala aqui, ó, it's your call, General. Então, você decide. Essa é uma expressão para falar que você decide. Então, it's your call, General. Nós, the little blue guys, então os carinhas azuis pequenininhos, ou os carinhas vermelhos pequenininhos, tá? Então, nós somos aqui os azuis ou o vermelho, né? Então, você vê que você tem aqui, ó, uma pergunta, tá? E aí ele pede para você colocar um verbo aqui, né? Então, nós somos, olha lá, o we, né? Então, você vai lembrar, pô, eu usava we com o quê? Eu usava we, né, que somos nós, com os plurais. Então, onde que eu tenho plurais aqui? Was. Não, was é singular, né? Então, eu tenho is, que é o singular do presente, quando eu falo assim, ela é minha amiga. Então, she is my friend, tá? E o passado dele, que é was. Então, she was my friend. Ela era minha amiga. Singular, ok? Aí, eu tenho plural, que no presente eu tenho are. Então, se eu quero falar assim, eles são meus amigos, eu vou falar they are my friends. E no passado, eu vou usar o were, tá? Então, eles eram meus amigos. They were my friends. Como eu tô usando o we aqui, nós, plural, tá? Eu vou vir aqui, tá? Então, olha lá, was, presente, não serve, tá? Vamos lá, aqui eu tenho am. Am eu só uso com I, tá? Então, olha lá, I am, ok? Então, o am aqui não posso usar com we, já tiro ele também. Olha a minha letra C aqui, que eu tenho is também de singular. Não vou usar o singular, eu vou usar o meu plural. E aqui eu tenho o be, tá? O be, geralmente, ele vem no início de uma ideia aqui, quando eu falo, eu tô fazendo uma... Tô falando alguma coisa quase como se fosse uma ordem, tá? Então, quando eu falo bem assim, ó, seja corajoso, então eu falo be brave,
tá? Então a gente usa isso aí no imperativo, ok? Então a gente pode começar a frase sim com be se eu estiver usando no imperativo, mas aqui é uma pergunta, tá? Então pergunta eu preciso desse verbo to be aí conjugado. Então a letra E é a minha resposta. Are we? Ok, vamos dar uma lidinha no nosso texto aí. Temos aí, ó, leia o texto abaixo e marque a opção que melhor descreve o assunto abordado, tá? Então, a gente vai ter que pegar aquela ideiazinha geral. Vamos dar uma olhada. Então, treinamento físico, PT, né, que é o Physical Training, é uma importante parte da vida militar e companhia de comando ou comando de pelotão, que o comando de pelotão organiza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Physical training is an important part of military life. Ah, tá. Então, eles organizam atividades de treinamento físico todos os dias. Os soldados correm todas as manhãs. Eles vão para a academia 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana e fazem levantamento de peso, abdominais e flexões. Eles geralmente vão para a piscina 1 vez por semana. Soldados, eles têm um teste físico todo ano. Muitos soldados geralmente fazem mais esportes em seu próprio tempo, tá? E tá falando aqui do tempo que eles têm de folga, né? Muitos soldados jogam futebol todo final de semana. Alguns soldados jogam tênis ou fazem karatê ou boxe, tá? Então, vamos ver aqui do que esse texto fala. Então, se a gente for fazer um resumo assim na cabeça depois que a gente lê, né? Ele tá falando sobre o treinamento físico que acontece ali no pelotão, né? E aí ele dá exemplos das coisas que eles são obrigados a fazer, que tem ali que eles vão para academia, eles correm toda manhã, eles fazem abdominal, flexão, vão para a piscina e as coisas que eles fazem no free time, né, no tempo livre deles, que aí é jogar futebol, jogar tênis, fazer karatê, boxe e isso aí. Então, bom, esse foi o nosso resuminho aqui, tá? Então, olha lá. Letra A, do que esse texto fala? Sobre cartografia e orientação de terreno? Não, de forma alguma, né? Uma coisa totalmente diferente. Comunicações do Exército? Não, também não é comunicações. Eles estão falando aqui de treinamento físico. Serviço médico em campanha? Também não, né? Treinamento físico militar? Super, é isso aí, tá? E por último a gente tem ali, ó, tecnologia militar? Não, nada a ver. Então minha resposta aí, letra D.